Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para voltarmos a falar sobre um tema que já foi comentado aqui nesse canal, que se refere à vida futura. A vida futura. Então, irmãos, antes, porém, eu queria pedir a vocês que compartilhassem esse vídeo com as pessoas que vocês acham, né, que têm a mesma ideia espírita e que gostaria de ter uma visão diferente sobre a vida futura, sobre aquilo tudo que nos ensinam. Vocês provavelmente poderão estar ajudando alguém, ok? Também queria pedir a vocês que dessem um like. A inscrição, vocês sabem que não custa nada, é de graça. Ela apenas irá ajudar na divulgação desse canal. O like também não custa nada, é de graça, ninguém paga para dar o like, é só perder um segundo e clicar ali naquele sinal de positivo do dedo polegar para cima, ok? Isso ajuda ao maior número de pessoas. Essa que é a finalidade, na verdade, desse canal, ok? Então, vamos ao que interessa, não é verdade? Vamos falar sobre a vida futura. No vídeo anterior, aqueles que são inscritos no meu canal, nesse canal, já observaram que tenho vários vídeos. E vocês podem ver lá, dar uma olhada, assistir o vídeo da vida futura, que eu já postei. Portanto, esse vai ser o tema Vida Futura 2, ok? Com mais alguns esclarecimentos sobre isso. A gente assiste geralmente palestras nos centros espíritas, né? Falando sobre a nossa vida futura, do que devemos fazer na atualidade, no presente, no momento atual da nossa vida, para que uma outra vida, que a gente venha para o planeta Terra, seja uma vida melhor, em situações e condições melhores, né? Tanto na parte financeira, tanto quanto na parte social e moral, com as pessoas que vão nos envolver, ok? A gente geralmente pensa imediatamente na vida futura sobre essa visão, sobre esse contexto da próxima reencarnação. Porém, a proposta desse vídeo agora, desse post, é nos mostrar que a nossa vida futura, que virá, não é a vida encarnada, mas sim a nossa vida na pátria espiritual. Essa vida futura, ok? Depois que saímos desse corpo. Essa que é a verdade. Essa será a nossa vida futura, na pátria espiritual. Bem, segundo a doutrina espírita, todos nós haveremos de passar, né, depois que sairmos aqui desse corpo, pelo umbral, que é um lugar não muito agradável, porque nós, espíritos, estaremos um tanto atordoados, sem termos conhecimento daquilo que está nos ocorrendo. Ok? Então a proposta nossa, nesse momento, é de nos alertarmos para darmos maior valor a essa nova vida futura, que é a vida de espírito, na espiritualidade. Na doutrina espírita, quem é espírita sabe do que eu falo, o que vem a ser o umbral. Segundo algumas outras religiões, falam sobre o inferno, ok? E na doutrina espírita denominamos como umbral. Porém, nesse umbral, segundo a doutrina espírita, existem vários graus, né, de vibrações, sendo assim, ambientes mais pesados, mais sofredores, né, e menos sofredores, ok? Então, esses ambientes são variados, de acordo com cada um de nós quando desencarnarmos. Mas como assim? Bem, nós iremos para determinado ambiente de acordo com aquilo que pensamos, com aquilo que vibramos, com aquilo que
acreditamos por desequilíbrio ser. E por isso acabamos indo para o umbral e sofrendo um pouco mais, um pouco menos. Varia muito de cada um de nós, de ser para ser, ok? Aqueles que pensam em determinada coisa irão se unir em determinado ambiente, ok? Então, a nossa proposta aqui é exatamente fazer com que a gente dê mais atenção a essa nossa vida futura na espiritualidade. Sim, porque essa será a nossa próxima vida. A vida reencarnada, vindo no outro corpo, em outro tempo no futuro, terá tantas variantes que sequer podemos imaginar, ok? Então, com essa vida encarnada, nós não devemos nos preocuparmos no momento, nem um pouco. Sabe por quê? Porque ela vai depender de muitas decisões, de muitas escolhas, daquilo que achamos que nos será necessário, ok? Não podemos afirmar, de repente poderemos vir numa vida encarnado futuramente, em condições bem piores da que vivemos atualmente. Aí vocês vão questionar, e a evolução e tudo mais. Mas isso fica para outro momento para discutirmos isso, ok? Então vamos nos preocuparmos com a nossa vida futura na espiritualidade. Bem, primeiro passo para que a gente tenha melhores condições quando sairmos desse corpo é sabermos que ela existe. Sabermos que existe uma vida espiritual, seja ela qual for, seja como for. Isso já é um passo que nós devemos dar. O segundo passo que nós devemos dar é nos perdoarmos principalmente de qualquer erro que tenhamos cometido. Isso é uma das coisas mais importantes que poucos dão importância. Poucos de nós, espíritas, nos incomodamos disso, ok? Nós, às vezes, nos preocupamos em ir para a casa espírita, fazer doações, trabalhar voluntariamente e não trabalhamos em nós, espíritos, nos perdoando dos erros que cometemos, ok? Mas por que nós não nos perdoamos, né? É interessante isso, porque a doutrina nos dá todas as condições para nós nos perdoarmos, ok? Mas nós não conseguimos nos perdoarmos. Aí que está o grande problema. Porque quando saímos do corpo, arrependidos pelos erros que cometemos, acreditando que somos o ser, um ser, né, mau, um ser ruim, um ser que não merece ajuda, não merece auxílio, não merece os bens. Se a gente acredita nisso tudo, vai ser isso tudo que vai acontecer com a gente. Vamos para os ambientes sofrer sem necessidade. O pior de tudo é sofrer na espiritualidade sem proveito para ninguém. Será que nós vamos entender isso? No umbral, todo espírito que passa pelo umbral, ele não paga dívida de ninguém. Não paga nenhuma dívida que tenha cometido aqui na Terra. Ele sofre desnecessariamente. Ainda digo mais, dá um trabalho enorme para a espiritualidade, para poder tirá-lo de lá. Porque ele acredita que ele é mau, ele acredita que ele é perverso, ele acredita em tudo aquilo, todo aquele mal que causou ao próximo aqui na Terra. E por isso, vai para esses ambientes espirituais terríveis, né? Então, o primeiro passo é nos perdoarmos das coisas que fizemos errado. Parece simples? É simples, sim. É muito simples. Primeiro, é entendermos que nós não somos melhores do que ninguém. O problema é que nós queremos mostrar para o vizinho, para o parente, para o filho, para o pai, para a mãe, para o amigo, para o tio, enfim, para os outros que estão próximos da gente, que nós somos bonzinhos, que nós somos justos, mas a nossa consciência dentro da gente tem uma luz vermelha dizendo que nós estamos enganando os outros e não conseguimos nos enganar. Então começa por aí. A gente se achar ou querer, né, mostrar para os outros que a gente é a melhor coisa que não somos. Somos todos, né, necessitados de ajuda e de auxílio. Todos, sem exceção. O único espírito, ou os únicos espíritos que não precisam de ajuda
do jeito que precisamos, são aqueles espíritos que já alcançaram a evolução total que pode comportar o espírito. Quando ele já se torna um espírito puro, um ministro de Deus, um anjo de Deus. Aí sim, sob essas condições, ele já não precisa de ajuda. Ele precisa ajudar. É diferente. Ok? Mas nós outros precisamos de ajuda. Sim, precisamos. Por outro lado, o nosso planeta é um planeta de prova e expiação. Na escala evolutiva dos mundos, segundo os espíritos, nós estamos na segunda categoria, onde existem 5 categorias. Se nós estamos na segunda categoria, não chegamos nem na metade da categoria de mundos evolutivos. Nosso planeta ainda não chegou a ser um planeta de regeneração. Juntando tudo a isso, a nossa idade espiritual, meus irmãos, é outra coisa que é muito importante. Nós estamos saindo da infância espiritual. Ou seja, como é que pode, né, um espírito infantil fazer tudo certo? Me expliquem. Me digam. Isso é impossível. Não há a menor possibilidade. Como é que pode uma criança que saiu do primário, que começa a estudar a fase ginasial, né? Colegial, não sei o nome que chama agora, acertar tudo, tirar 10 de todas as matérias? Ela vai errar, sim. Vai ultrapassar, passar de uma matéria para outra, ou de um ano para o outro, sem conhecimento? Não. Ela vai ter que ter um mínimo de conhecimento, ok? Para passar de um grau para o outro. Assim somos nós, passando pelo mínimo de conhecimento. Como Chico Xavier nos disse, ninguém pode mudar o passado, mas pode fazer um novo começo. Os erros que cometemos, ora, por que cometemos? São tantos os motivos, meus irmãos, que não vale nem a pena aqui assinalar para vocês. São nossas fraquezas. Sim, são nossas fraquezas. Nossa ignorância também são. Influência dos espíritos que querem se vingar da gente? Também. Influência de espíritos que querem atrasar a evolução do planeta? Também. Mas principalmente porque somos espíritos infanto-juvenis. Ok? E sendo assim, fica bem claro e evidente que nós, no momento ali do suplício, para alguns que têm ainda um tempo de pensar, né, quando está morrendo aos poucos, acaba se arrependendo. Não temos que nos arrepender de nada. Gravem bem isso que eu estou dizendo para vocês. E sabe qual outra influência pior que existe? A que mais nos afeta, a que mais nos joga para baixo, a que faz a gente sofrer mais ainda na espiritualidade? Vou dizer para vocês. São nossos parentes, nossos amigos, nossos colegas, nossos conhecidos. Sim. Sabe por quê, meus irmãos? Porque qualquer erro que tenhamos cometido contra algum deles, eles nos condenam. Eles nos ofendem. Eles querem nos jogar mais para baixo, como se eles fossem superiores a nós. Não observaram que não são. E nós acabamos também saindo por essas ofensas, por essas humilhações, pelos erros que cometemos, pela falta de compreensão do nosso semelhante. Nós acabamos aceitando que somos realmente miseráveis, que somos seres degradados, que somos uns infelizes, o que não é verdade. Ok? Então, meus irmãos, fica aqui para vocês uma informação muito importante. Eu acho, uma das mais importantes que eu já fiz nesse canal. É essa revelação. Vamos nos preocuparmos com a nossa próxima vida, que é espiritual. Deixar que os outros nos ofendam pelos erros que tenham cometido. Qual o problema? Se eles odeiam pelo que fizemos, que odeiem. Não é um problema nosso. Que nós nos coloquemos em condições de reparação, sim, é a nossa obrigação. Nem a favor. É a nossa obrigação reparar o erro. Direito esse que só Deus não poderia nos negar, mas Ele não nos nega.
É um direito universal, o direito da reparação. Esse direito ninguém pode tirar da gente. Nem aquele que foi vítima da gente. Não, esse direito ele não vai tirar nunca, porque é direito dado por Deus. A lei de reparação. Ora, se nós cometemos erros, é porque somos espíritos infantis e não tínhamos a menor capacidade de termos feito melhor. Ok? Assim são os nossos irmãos também. Aqueles que cometeram os erros, que muitas vezes a gente julga também o nosso semelhante, condena, critica, acha que ele é um infeliz, que ele tem que ir para o inferno. Quem somos nós para termos esse pensamento deles? Estamos errados, né? Se nós temos o direito, eles também têm. Se nós tivemos o direito e a liberdade de errar, eles também tiveram. Se nós temos a responsabilidade da reparação, eles também têm esse direito. Não é verdade? Então, meus irmãos, fica aqui essa reflexão. Infelizmente, as pessoas que estão próximas da gente, quando sabem ou conhecem de algum erro que tenhamos cometido, elas se tornam nossos inimigos, nossos algozes, nos jogam para baixo. Infelizmente, como são parentes, amigos, colegas, nós acabamos nos sentindo afetados ao ponto de acreditarmos que realmente somos aquilo que eles querem dizer, aquilo que eles falam da gente. Mas não vamos acreditar nisso. Essa é a nossa liberdade. Nós erramos, estamos dispostos a acertarmos. Mas se erramos, é porque não poderíamos ter feito melhor. E porque fomos influenciados, sim, por tantos outros que querem se vingar da gente. Se aceitamos as influências, é porque ainda não temos a capacidade de suportá-las, de ir contra elas. Somos fracos ainda. Temos que aprender a sermos humildes, a aceitarmos o que somos, mas jamais aceitarmos aquilo que dizem que somos. Só quem tem o direito de bater o martelo, nos julgar, nos condenar, é Deus. Somente Ele. Ok? E se Jesus fez a sua lei, uma das suas leis, para alcançarmos o reino dos céus, perdoar não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7, e até aos nossos inimigos, qual tamanho será o perdão de Deus para conosco? Quem dos nossos irmãos pode nos julgar e não nos perdoar e se achar no direito de tal coisa? Que ele faça o que ele quiser da vida dele. Não é verdade? Da mesma forma que temos o direito de fazer o que quisermos da nossa vida. Mas, irmãos, lutarmos contra nós mesmos. Essa deve ser a nossa meta. Contra nossos pensamentos negativos, contra nossos irmãos. Quando ficamos magoados por aqueles que não nos compreendem, por aqueles que nos ofendem, nos magoam, não nos perdoam e nos condenam. Infelizmente, dói o coração, é verdade. Mas vamos ter a consciência que o tempo aqui da Terra, da vida humana, é curto, bem breve, passageiro, e que a vida do Espírito é eterna. E tantas outras estradas teremos a percorrer e nos cruzarmos novamente com esses irmãos para termos novas oportunidades de reparação. Ok? Então, volto a repetir, meus irmãos. Não se deixem levar pelos julgamentos que fazem de ti, da forma que te condenam, pelos erros que tu cometeu. Tenha em si, dentro de ti, a consciência que se você não fez melhor porque você não tinha condição, te perdoe, porque Deus já te perdoou. Te perdoe e peça a Deus forças para que você possa reparar, sem problema algum. Ok? Então não vamos nos esquecer, meus irmãos. Fica aqui muito importante essa mensagem
para que a gente saia dessa vida sem arrependimento de nada, com o sentimento do dever cumprido. Pelo menos nós tentamos acertar. Foi por isso e para isso que nascemos, não por outro motivo. Ok? Não te deixe que ninguém te jogue para baixo. Tu é um filho de Deus, um espírito infantil que está aprendendo a ser melhor para os outros e para ti mesmo. Fica com Deus e se preocupe de fato, né? No sentido de se perdoarem sempre. Não importa o que tenham feito. Não importa a intolerância do teu irmão. Tenha a consciência tranquila que todos podem te odiar. Todos, teus parentes, irmãos, amigos, etc. Mas o mais importante é que o maior de todos jamais deixou de te amar. E esse é Deus, o teu Pai, o nosso Pai, o Criador de tudo. Que assim seja e até a próxima. Obrigado.